Paz do Senhor, amados irmãos, estamos mais uma vez no nosso programa Viva Cristo. Hoje vamos falar de um tema muito importante, o impacto do Espírito Santo na vida do cristão. E temos aqui o nosso convidado, o nosso querido evangelista Daniel Muhongo, ele então que vai nos dissertar um pouquinho sobre este tema. Evangelista, paz do Senhor. Pai do Senhor, em programa Viva Cristo, eu primeiro quero agradecer a Deus pela oportunidade que me deu para estar aqui. É um prazer enorme e obrigado pelo convite nesta tarde para falarmos desse tema tão pertinente, como diz a nossa querida apresentadora. Muito obrigada, nosso evangelista. Então, o que tem a dizer a respeito do mesmo? Bem, estamos numa fase de Pentecoste. E sabemos que o Pentecoste, o batismo do Espírito Santo no povo e principalmente no cristão, é tão importante falarmos então nesse ponto que é o impacto, né, do Espírito Santo na vida do cristão, pois sabemos que é ele que está como a missão no tempo atual, né? É o Espírito Santo que está a trabalhar atualmente, então é muito bom falar qual é o impacto que ele tem na vida do cristão. Mas antes de falarmos do impacto, né, eu acho que os cristãos, muitos deles não conhecem na verdade quem é o Espírito Santo. Então agradeceria que o evangelista nos falasse um pouquinho da pessoa do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Bem, é verdade que muitos desconhecem. O Espírito Santo é alguém que é a terceira pessoa da Trindade. O facto de ser a terceira pessoa da Trindade não significa que está abaixo de todos. Né? É alguém que tem mesmo atributo divino como outro, Pai e Filho. Ele pensa, ele é omnipresente, omnisciente, omnipotente, ele é soberano, ele age da maneira sobrenatural. Então é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem poder também como Filho, tem poder também como Pai, trabalham os três. Então ele é alguém que tem pensamento, também tem atributos de homem, também pensa, também age, tem sentimento. O Espírito Santo é alguém que na Bíblia ele aparece com vários nomes, tem outros nomes na Bíblia. Há momentos que aparece como o Espírito de Deus, aparece como o Espírito de adoção, aparece como o Espírito de Cristo. Logo, é alguém que para nós ele tem vários símbolos também. O Espírito Santo ele aparece como fogo, e sabemos que o fogo é para queimar, né? Fogo não brinca, fogo queima toda imundícia, todo pecado. O Espírito Santo aparece como um vento para espalhar, para deitar fora todo o lixo. O Espírito Santo aparece como água, a água é para lavar, ele também lava o homem, lava do pecado. O Espírito Santo aparece também como selo, né? Nós temos aprendido, por exemplo, aqui na nossa cidade da Gabela, quando as pessoas mandavam mercadoria vindo do município da Clenda, principalmente de bombom, né? Normalmente cada um colocava seu nome. É o símbolo que identifica que esse saco é de lá ou de B. Logo, então, o Espírito Santo é o símbolo, é o selo de quem é verdadeiramente de Deus. Logo, não dá para ser um cristão sem o Espírito Santo. Só é de Deus quem tem o selo, e esse selo é o Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Então percebemos um pouquinho sobre o Espírito Santo e conseguimos entender que o Espírito Santo é uma pessoa e é alguém muito importante na vida do cristão. Então temos mais uma pergunta, ou seja, teremos várias, né? Mas mais uma aí vamos fazer ao nosso querido convidado. Quais são as evidências, visto que estamos no Pentecoste, é imperioso falar do batismo no Espírito Santo. Então, quais são as evidências do batismo com o Espírito Santo na vida do cristão? Bem, baseando-se na palavra de Deus, uma das maiores evidências do batismo no Espírito Santo é falar em língua estranha, né? Quem está batizado, ele tem o poder de falar em língua estranha. Falar em língua estranha é comunicar-se com Deus numa língua que nem homem consegue entender, nem qualquer outra coisa, a não ser Deus que nós adoramos. Então,
A maior evidência de batismo do Espírito Santo é falar em línguas estranhas. E quem está batizado também, podemos chamar aqui uma outra evidência, é andar numa vida em santidade. Né? Quem é batizado no Espírito Santo não só fala língua, mas anda numa vida em santidade. Nesse caso, você que era uma pessoa que tinha vida dupla, depois do batismo do Espírito Santo, deixa dessa vida dupla, agora passa a viver uma vida em santificação. Só vive em santificação com o auxílio do Espírito Santo. Logo, outra evidência que podemos apresentar também aqui é que quem é batizado no Espírito Santo, além da manifestação das línguas, além de ter uma vida em santificação, também esse Espírito Santo, ele dá o poder para trabalhar na missão. Né? Você, quando te batizam, você está capacitado para uma missão. Por isso que a Bíblia diz, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Né? A promessa de derramar o Espírito é para capacitação. Deus olhou para o homem e viu, não, este homem, a missão que tem para ele, sozinho não vai conseguir, precisa de uma capacitação. Todo soldado que vai numa missão, todo soldado que é chamado para a tropa nesse lado, tem que passar por um recrutamento. O recrutamento é para uma missão que você vai fazer durante a vida toda, só tem um recrutamento. Logo, aquilo é capacitação para você continuar o trabalho. Logo, o batismo no Espírito Santo é capacitação também para você continuar na missão. Caso não, você vai ter derrota. Então, falar em línguas, conforme o evangelista frisou, o falar em línguas não é a única evidência do batismo no Espírito Santo? Não, a vida de santificação também. A vida de santificação também. Ok. Muito obrigada. E alguém que não é batizado no Espírito Santo, ou um crente que não é batizado no Espírito Santo, é possível carregar consigo o fruto do Espírito Santo? Bem, acreditamos que, permita-me só introduzir, quando alguém converte, no primeiro dia depois de levantar a mão, ali começa o trabalho do Espírito. Razão pela qual que você, a pessoa, depois do domingo da conversão, dia seguinte começa a ter luta na vida espiritual. O Paulo, em Romanos 7, ele disse assim, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. Por quê? Porque ali já tem duas naturezas. Uma natureza de Cristo, ou uma natureza de pecado. Porque a pessoa que converteu, ali o Espírito Santo começa já a trabalhar nele. Então, é normal alguém apresentar fruto sem ser batizado. Mas não significa que o Espírito Santo não está nele. Trabalha desde o dia que levantar a mão. Há um momento que aprendemos também na Bíblia Sagrada, embora que é um outro espaço de falar sobre o jovem rico, o Marcos 10. Ele disse, bom mestre, o que farei para herdar o reino dos céus? O que Jesus lhe falou? Ele deu todos os mandamentos, todos os frutos do Espírito, podemos assim comparar. Não rouba, não mata, ser fiel, outras coisas mais. Ele disse, tudo isso já tenho feito. Quer dizer, que ele fazia as obras do Espírito, mas não era convertido. Logo, então, podemos dizer que é possível, sim, desde que o Espírito Santo já tenha trabalhado nele. No momento da conversão, o Espírito Santo entra, trabalha na pessoa, mesmo não sendo batizado. Ali, assim, começa já a deixar algumas coisas que ele fazia no passado e depois do batismo outras coisas vêm acrescentar. Amém, amém. Eu acho que também há muitas questões acerca dos frutos, ou do fruto e dos dons do Espírito Santo. O evangelista falou do fruto. Eu gostaria pelo menos que citasse um dos frutos, ou um fruto do Espírito Santo e um dos dons do Espírito Santo. Bem, aqui há diferença entre frutos e dons de verdade, né? Eu creio que de todos os frutos do Espírito Santo que podemos citar, há um dos que não podemos deixar de falar aqui, que é o amor, né? Porque nosso Deus é amor. Se nós somos servos de Deus, somos seguidores de Cristo, logo, a coisa que nós não podemos deixar de lado é o amor. Então, esse é o maior fruto que nós precisamos de levar. Agora, os dons, aquilo que nós fizemos na missão, por exemplo, eu quando estou trabalhando na obra do Senhor, eu sou pregador da obra, eu sou profeta, eu sou pastor, vários dons, até próprio falar língua estranha também é um dom do Espírito Santo. Esses dons praticamente é para trabalho aqui na terra.
mas o fruto do Espírito Santo é que tem mais relevância. Porque diz a Bíblia em 1 Coríntios 13, diz: se eu tivesse todos os dons e não tivesse o amor, quer dizer que os dons é necessário, mas o fruto é mais necessário ainda. Né? Porque o que vai nos levar no céu não é os dons, é os frutos. Razão pela qual que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, em teu nome nós fizemos. Pregamos, revelamos, expulsamos demônios. Nós fizemos tudo isso. Isso são o quê? São dons. Mas dirão abertamente que eu não vos conheço. Por quê? Porque não praticaram os frutos. A razão pela qual que existe muita pessoa, da mesma maneira que ele prega, da mesma maneira que ele peca. Tem o dom de falar língua estranha, mas os frutos estão deixados de lado. Então há muita diferença. E devemos desenvolver principalmente os frutos do Espírito Santo. Amém. E falando do Espírito Santo, uma pessoa importante na vida do cristão, isso significa que o cristão não pode viver sem o Espírito Santo. Agora, o que é necessário para o cristão ser batizado com o Espírito Santo? Bem, verdade não, aqui é o sinal, né, que o Espírito Santo, o livro de Romanos capítulo 8, versículo 14, Paulo diz aí que pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses sim são filhos de Deus. É tão perigoso você andar sem o Espírito Santo. Porque só é filho, segundo Paulo em Romanos 8,14, só é filho de Deus quem é guiado, né, pelo Espírito de Deus. Agora, o que é necessário para receber o batismo no Espírito Santo? O primeiro passo é arrependimento. Em todo momento que se fala do batismo do Espírito Santo, mesmo em Joel capítulo 2, versículo 28, na promessa do derramamento do Espírito Santo, a condição que vem antes ler o contexto desse texto é o arrependimento. Você não pode receber o batismo no Espírito Santo sem se arrepender. Por exemplo, podemos navegar no livro de Levítico, capítulo 6, verso 13. Ali a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Agora, mas no versículo antes, ele vem ordenar aos sacerdotes. O que o sacerdote tem que fazer? Tirar a cinza do arraial para que o fogo acenda. Porque com a cinza o fogo não tem como acender. Logo, o primeiro passo para receber batismo no Espírito Santo é arrependimento. Sem arrependimento não tem batismo. O segundo passo é crer e obedecer a Deus. Né? Você tem que crer e obedecer. E o terceiro passo que podemos chegar até aí é orar. Orar e crer em Jesus Cristo. Esses são os três passos que nós podemos trazer aqui para receber o batismo no Espírito Santo. Arrependimento, crer e obedecer a Deus e orar com fervor em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Então, uma vida de santificação é muito importante para recebermos o batismo com o Espírito Santo. Bastante. Tem que haver a renúncia. Amém, amém. E temos mais uma pergunta aqui, uma pergunta muito polêmica. Sabemos nós que uma das evidências do batismo no Espírito Santo é o dom de línguas, ou seja, falar em línguas. Mas nós temos visto vários pregadores, alguns nossos irmãos em Cristo, que falam em línguas estranhas, mas em casa são grandes desobedientes, batem nas mulheres, desobedecem os pais e as mães, ofendem. Então, como é que nós podemos caracterizar essas pessoas que falam em línguas, mas fazem essas coisas e outras mais? Bem, de verdade é uma questão pertinente e polêmica, né? E podemos aumentar atual também. Tem se vivido muito nesse tempo, no século XXI, e não só podemos falar até no nosso município, né? Particularizar. Mas o que nós queremos dizer é que falar língua é um meio de comunicação com Deus, né? E esta língua estranhas também está sujeita a imitações. Está sujeita a imitações. Temos sempre dito que Deus não usa sujeira. Deus não gosta de mistura. Ou é ou não é. Então, e a própria Bíblia diz muito bem, a Bíblia Sagrada, Jesus diz: nenhuma árvore boa dá mau fruto. Ou a árvore é mau, dá mau fruto, ou a árvore é boa, dá bom fruto. E nenhum servo pode servir dois senhores, porque não tem quem vai obedecer. Pode obedecer um, odiar o outro. Logo, ao falar língua, manifestar essa língua estranha dentro da igreja e apresentar um caráter não de um cristão, não de um filho de Deus, acreditamos que não é boa coisa. Podemos aqui dizer que sempre a vida espiritual é como um meio de transporte. Você tem que fazer manutenção.
Há momento que falta o óleo. E se não tiver óleo no motor, vai gripar o motor. Então, o Espírito Santo como um óleo na pessoa. E quando você faz a obra de Deus sem fazer manutenção da tua vida, você está gripando a tua vida espiritual. Não está bem. É por isso, ali acontece que a imitação. Porque você, quando faz o trabalho de Deus, deve ser tanto no interior, no corpo, alma e espírito, e a nossa manifestação deve ser ligada também diante de mim e de Deus e dos homens. O que eu faço na igreja deve ser aprovado nos homens. Se eu falo línguas, mas tenho um caráter que não é bom, não estou bem com Deus. Né? Porque a nossa vida espiritual deve ser boa, tanto na horizontal e tanto na vertical. Não é só ser bom com Deus, não com os homens. Nós precisamos estar bom tanto na horizontal, na terra, e na vertical diante de Deus. Nesse caso, podemos dizer que se falar língua e não ter bom caráter, manifestar a graça de Deus dentro da igreja e não ter bom comportamento em casa, com a esposa, na família, diz a Bíblia, nego a fé. Né? É pior do que o ímpio. Então, tá trabalhar para ele mesmo não é para Deus, porque a diferença entre trabalhar para Deus e com Deus, né? Se eu estou trabalhar na obra do Senhor, mas estou em pecado, não estou trabalhando com Deus. Estou trabalhar só para Deus. E isso estou fazendo o quê? Estou perdendo tempo. É tipo um chamador que chama, mas não sumbe, mas nunca vai viajar. Trabalha para Deus, mas a obra não é aprovada. Não é aprovada. É para Deus, mas não, Deus nunca lá. Amém, amém, amém. Muito obrigada, evangelista. Então podemos concluir que essas pessoas que apresentam esses comportamentos, mas falam em línguas estranhas, são pessoas não batizadas com o Espírito Santo. Surgiu alguma coisa, é imitação. Imitam os outros que são batizados, na verdade, com o Espírito Santo. Muito obrigada, evangelista. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Desejo um bom fim de semana e queremos já aqui dizer que sigam as nossas páginas no TikTok, no Instagram. Viva Cristo, o nosso programa. Queria perguntar aqui ao nosso evangelista se tem alguma coisa a dizer, algum conselho para deixar a nossa juventude. Bem, antes de deixarmos conselho para não esquecer, quero agradecer, né, pelo convite que me foi formulado e queremos dar força ao programa, que continuem, porque a ideia é espalhar o nome de Jesus Cristo até a sua vida. Conselho, estamos nos últimos tempos, dentro em breve Cristo vem buscar a sua igreja e cada um precisa de se preparar, porque nós vamos subir. Isso não é brincadeira, isso é sério. E Jesus não vem buscar aquele que não é dele. Precisamos de voltar ao cenáculo, precisamos de voltar na linhagem de Deus, assim como a galinha protege seus pintos debaixo das suas asas. Precisamos de estar debaixo da mão do Senhor, para que quando o ímã do arrebatamento chegar, subimos também com ele. Não adianta fazermos massa na igreja e um dia vamos dizer, Senhor, abre-nos a porta, e ouvimos essa palavra de dizer, não vos conheço, apartai-vos de mim. É triste, você que passaste todo o tempo na igreja, mas essa palavra vem no final, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Então, larguemos o pecado, larguemos a imundícia, vamos servir a Deus Espírito e verdade. Muito obrigado. Muito obrigada ao nosso evangelista e paz e graça a todos. Nalinga kayo